reflexão rápida aqui sobre a Páscoa. E depois nós temos mais algo para fazer no final do culto aqui. Livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo de número 1. Aquele que quiser nos acompanhar. Livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo de número 1. Marcos vai botar lá no telão também, para todos acompanharem. Deuteronômio 16, versículo 1. Amém? Todos encontraram? Amém. Marcos não encontrou ainda. Aleluia. Deuteronômio 16, versículo 1. Isso aí não estava na tua Bíblia, mas... A palavra do Senhor vai nos dizer assim: guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Amém? Amém. Amados, então, Senhor, para a gente entender, nós estamos na época de Páscoa, uma comemoração muitas vezes bastante distorcida pelo mundo, Então eu quis trazer um texto lá do Antigo Testamento, porque é fácil nós ir pregar sobre Páscoa, pregar que Jesus morreu na cruz, que Ele veio para nos salvar, e tudo isso nós sabemos que é verdade, vai ter ligação com o que eu vou falar nessa noite, vou fazer menção disso aqui também, mas eu quis trazer um texto onde fala da instituição da Páscoa pelo Senhor, ainda lá no Antigo Testamento. Então, para nós entender o mês de Abib, que se refere à Bíblia aqui, que o Senhor manda que o povo hebreu guarde, ele faz menção ao primeiro mês da primavera, o mês que abre o calendário hebraico, que é o mês de comemoração, também ainda do povo judaico, com relação à Páscoa, que é chamado também de 14 de Nissan. Então eles guardam ainda esses preceitos, E quando eu estava refletindo sobre esse texto, veio a indagação, que eu acho que deve ser feita para muitos de nós ainda hoje, Qual o real significado da Páscoa para nós? O que realmente significa a Páscoa para nós? Porque hoje a gente vê algo tão distorcido, para alguns simplesmente é o quê? Troca de ovos de chocolate, mais uma oportunidade de festa, mais uma oportunidade de lucrar com o comércio. Não que isso seja errado, você presentear alguém. Nós mesmos hoje ainda fizemos um ovinho de Páscoa para o Miguel, A gente gosta de lembrar de quem a gente gosta, dos familiares, dessa forma. Só que o mundo vem distorcendo tanto essa data que se resumiu a isso. Se resumiu ao comércio, porque tu vai no mercado, tu vai numa loja, você vai ver o quê? Só ovo de chocolate. E muitos, diga-se de passagem, eu acho que vem recheado com picanha, com gasolina, porque é um absurdo de caro. E hoje os olhos estão voltados muito para isso, para o consumismo, para a celebração em si, a festa em si, mas não estão esquecendo do real significado do que é a Páscoa cristã. O real significado do que é a Páscoa para nós. E aqui nós vamos entender que a Páscoa ela foi instituída por Deus. E esse versículo que nós lemos, ele fala muito claro isso, porque Deus vai falar o que? Olha, celebrem a Páscoa, guardem esse dia, guardem esse mês, porque foi o mês em que o teu Deus te tirou da terra do Egito, te tirou de um período de escravidão, te tirou debaixo das mãos de Faraó. E foi a primeira celebração da Páscoa, que foi feita através já
da liderança de Moisés. E vocês olhem a fé de Moisés, porque se nós formos ver, ele celebrou algo antes de ter acontecido. Ele celebrou a libertação do povo dele antes mesmo de ter acontecido, pela fé que ele tinha no Deus que ele cria. Porque o Senhor ordenou. Então, para que nós possamos entender, o Páscoa não é só aquele bichinho, coelhinho lá, que inventaram o bichinho bota ovo, não sei de onde, porque eu nunca vi um coelho botar ovo, né? Mas pegaram um coelho, fizeram como um símbolo de fertilidade e tal, e hoje muitas pessoas olham mais para um símbolo de um animalzinho do que para o nosso próprio Deus que entregou o Filho dele, que morreu na cruz para dar liberdade a nós. Então, para que nós possamos entender do que nós estamos falando, na época, antes do Senhor livrar o povo hebreu do Egito, ele endureceu o coração de Faraó de tal maneira que durante 480 anos aquele povo viveu debaixo de um jugo de escravidão. E não era só as costas daquele povo que estava debaixo do açoite. Se nós formos ler a história do povo hebreu, nós vamos ver que eles viviam atolados na lama, com as mãos e os pés atolados na lama, porque o trabalho deles era construir cerâmica, telhas, e eles mesmos tinham que ir em busca do próprio material, que eles tinham que fazer algo que não era para eles, que era para o faraó, que era para o Egito. Então o Senhor manda, através do seu servo Moisés, que diga a Faraó: olha, deixa o meu povo ir para que eles me adorem. Liberta o meu povo para que eles me adorem. E o Senhor endureceu o coração de Faraó de tal maneira que cada vez que Moisés ia com uma mensagem para Faraó, ele endurecia o coração dele e não deixava o povo partir. Então o Senhor mandou sobre a terra do Egito 10 pragas. E a 10ª praga é essa aqui, que nós vamos ler, que foi onde Deus ordenou que se celebrasse a Páscoa, que significa em hebraico é Pessah, que significa passagem, e vocês já vão entender por quê. Então naquela época o Senhor ordenou a Moisés que mandasse o povo naquela noite ficar reunido nas suas casas, que eles sacrificassem um cordeiro sem mácula, que eles assassem esse cordeiro e que eles comessem todo esse cordeiro. Aqueles que não tivessem, que alguma família chamasse ele para que se celebrasse aquele momento junto, para que eles comessem juntos, porque naquela noite o Senhor ia passar por cima daquelas casas. Por isso Pessah, por isso passagem, que significa Páscoa, que é comemorado até hoje. E o Senhor mandou que aquele sangue daquele cordeiro fosse passado nos umbrais das portas daqueles que haviam de ser livres daquela praga. Aleluia. Então, quando o anjo do Senhor passasse por cima daquelas casas, que ele visse o sangue do cordeiro nos umbrais daquelas casas, aquela casa seria protegida da morte, porque a 10ª praga envolvia a morte de todos os primogênitos do Egito, seja eles hebreus, seja eles egípcios, aqueles que não estivessem cobertos pelo sangue do cordeiro, ao passar do anjo do Senhor por cima daquelas casas, eles morreriam. Então a gente vê que a mesma noite de morte para os egípcios foi a noite de libertação para os hebreus. A mesma noite de terror para alguns foi noite de alegria, de livramento para eles. E a diferença entre o juízo e o livramento, entre a morte e a vida, entre a condenação e a salvação, foi o sangue do Cordeiro. Aleluia. Aleluia. E eu acho que aqui vocês já começam a entender o que eu quero falar nessa noite. O povo hebreu vivia debaixo de escravidão. E Moisés chegou com uma ordem expressa de Deus: olha, deixa aí o meu povo. E a 10ª praga eu vejo que foi como o golpe final de Deus, foi como o golpe derradeiro, que proporcionou a morte de muitos, mas que proporcionou a liberdade do povo hebreu para uma nova vida.
E não havia outro meio de livramento. Somente aqueles que estivessem debaixo do sangue do Cordeiro seriam livres. O Senhor naquela noite ele visitou o palácio, ele visitou casas de pessoas mais abastadas, assim como ele visitou os casebres, as choupanas, as casas dos mais humildes, e todos eles foram vistos da mesma forma, mas o que foi a diferença foi daquele que estava debaixo da graça do Senhor. Aleluia. Aleluia. Então a gente pode dizer com isso que a instituição da Páscoa, a primeira celebração da Páscoa foi a independência do povo de Israel. Aquela data dá início a um novo calendário, a uma nova vida, a um novo começo, uma noite de libertação, de salvação daquele povo que estava embaixo, sobre o jugo daquele cativeiro. Israel, a partir daquele dia, ele se tornou livre para servir a Deus. Aleluia. Então, qual é a mensagem de Páscoa que eu quero trazer nessa noite? O que o Senhor quer nos falar nessa noite? Que a Páscoa, para nós cristãos, marca um novo começo para o povo de Deus. Marca um novo começo para aquele que se rende a Cristo, para aquele que se rende a estar debaixo da graça, aquele que se rende a estar debaixo do sangue do Cordeiro. É um novo calendário, é uma nova vida. O capítulo 12 de Êxodo, ele talvez seja, se a gente olhar com atenção, ele vai se tornar um dos livros mais importantes, porque ele vai falar de tudo isso, de onde começou essa celebração da Páscoa, de onde começou essa cultura. A Páscoa foi o começo de uma nova vida para aquele povo, e a partir dali eles deixaram de ser escravos para serem peregrinos rumo a uma terra que Deus havia prometido, que Deus havia os dado como promessa. Então a Páscoa serve como um memorial, né? E o mundo costuma olhar para nós, cristãos, vou dizer assim, porque eles acham que quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus, a nossa vida acaba. Que nós estamos presos debaixo de um jugo. Só que é muito pelo contrário disso. Quando nós aceitamos a Cristo, aí é que nós começamos a viver. Aleluia. Aí é que começa a nossa vida. Aí é que começa um novo calendário na vida de um cristão. Ser cristão é deixar o Egito e começar a caminhar rumo à terra prometida, rumo à Canaã celestial que Deus nos prometeu. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Isso é promessa dele. A Páscoa vai revelar o projeto de Deus na redenção do povo dele, nas nossas vidas. Nós, como povo de Deus, nós precisamos estar debaixo da graça do sangue do Cordeiro. Nós precisamos nos alimentar do Cordeiro. Nós precisamos tomar posse desse memorial. Nós precisamos nos apropriar da morte do Cordeiro, para que nós possamos conseguir viver uma nova vida. Aleluia. Aleluia. Vocês imaginem se naquela época um pai de família daquele dissesse assim: não, eu não quero que minha casa seja igual à casa de todos os outros, eu não quero que a minha casa seja diferente da casa dos egípcios, eu não vou passar o sangue do Cordeiro no umbral da porta da minha casa, eu vou passar lá nos fundos, ou eu vou passar do lado de dentro, para não ficar notório, porque eu não quero arrumar confusão com ninguém. Vocês já pararam para imaginar isso? O livramento daquele povo foi eles aceitarem a bênção que Deus tinha para a vida deles, a libertação que Deus tinha para a vida deles, e a obediência que eles teriam a Deus diante dessa ordenância dele. Então, aqueles que se envergonharam do sangue do Cordeiro, infelizmente, viveram o juízo de Deus. Mas aqueles que se apropriaram do sangue do Cordeiro imolado, do sangue do Cordeiro sacrificado naquela noite, herdaram uma terra prometida, herdaram uma nova vida,
herdar um novo caminhar. Aleluia. A Páscoa vai nos mostrar que o que nos livra, o que nos dá graça, o que nos dá livramento, não é simplesmente os exemplos que Jesus Cristo nos deixou. Não foram os milagres de Jesus Cristo nessa terra. Não são as nossas obras que vão nos levar para o céu, mas sim nós nos apropriarmos da morte de Cristo. Nós nos apropriarmos do sangue do Cordeiro. Nós vivermos debaixo da graça de Cristo. De nada adiantou Cristo morrer naquela cruz se nós não nos apropriarmos da morte dele. Se nós não tomarmos para nós o sacrifício de Cristo naquela cruz. Não adianta eu dizer que eu creio em Deus, que eu creio em Cristo, se eu não viver aquilo que Cristo viveu. Se eu não viver aquilo que Cristo me deixou como ensinamento, se eu não me apropriar da morte de Cristo na minha vida e saber que eu estou debaixo do sangue que foi derramado naquela cruz. Aleluia. Porque é o sangue do Cordeiro que nos guarda, que nos purifica, que nos livra de todo mal. Aleluia. O Cordeiro de Deus é o que tira o pecado do mundo. Isso foi dito por João quando ele vê Cristo chegando. Ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se a gente for olhar bem, essa pergunta começa lá no Antigo Testamento, na época de Isaac e Abraão. Quando Abraão vai sacrificar Isaac, Isaac vai dizer: pai, onde está o Cordeiro? E essa pergunta vai ecoar por todo o Antigo Testamento e vai ser respondida por João Batista quando olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Aleluia. Filipe no deserto, quando ele vê aquele eunuco numa carroça lendo Isaías, ele vai dizer assim: tu entende o que tu lê? E ele vai dizer para aquele Atos 8,35 vai dizer: então Felipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou, porque ele estava lendo o que? Isaías 53, que vai dizer o que? Que o Cordeiro era Jesus Cristo, que o Cordeiro havia vivido. Aleluia. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, vai dizer assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então todo o Antigo Testamento já vem apontando para Cristo. Os profetas já vinham apontando para Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Pedro 1,18 diz assim: fomos remidos pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aleluia. João vai ver Jesus Cristo no céu e ele é apresentado como um cordeiro que foi morto, mas que está vivo para todos os séculos dos séculos. Aleluia. A Bíblia é linda, amados. Jesus Cristo é um cordeiro suficiente para a salvação de uma pessoa, para a salvação de uma família, para a salvação de todo o mundo. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o cordeiro sem defeito que foi sacrificado naquela noite. Aleluia. Ele não tinha pecado, não se achava dolo. 1 Pedro 2,22, ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. 1 João 3,5, ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Jesus Cristo foi a oferta, a primícia de Deus, foi o sacrifício. A morte de Cristo naquela cruz foi uma morte vicária, foi uma morte substitutiva. Ele trocou o seu Filho pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos uma nova vida, para que nós pudéssemos sair de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade na presença dele. Só que para isso a Bíblia vai falar
que aquele povo, ele precisava sacrificar o cordeiro, ungir os umbrais da casa deles com o cordeiro, mas precisava assar o cordeiro. E a refeição da Páscoa, o que era? O cordeiro assado, as ervas amargas e o pão sem fermento. Jesus Cristo foi crucificado e na cruz ele passou pelo fogo da justiça de Deus. As ervas amargas lembravam o povo da escravidão que eles viviam no Egito. E o fermento na Bíblia ele é citado como sinal de pecado, de injustiça, de podridão. Então aquele lembrava aos hebreus aquela vida do passado, aquela vida torpe que eles haviam vivendo e que havia chegado o momento de libertação daquilo tudo que eles haviam passado. Aleluia. Então nós precisamos entender que Páscoa não é só chocolate. Páscoa é memorial do cordeiro e do sangue aplicado. Nós precisamos nos apropriar, nós precisamos aplicar a morte de Cristo nas nossas vidas. Nós precisamos nos apropriar do bem que Cristo nos deu quando Ele se entregou naquela cruz. Foi isso que Ele quis nos mostrar. Isso significa a Páscoa. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus falou para aquele povo: quando eu ver o sangue do cordeiro, eu passarei por cima. Passagem, Páscoa. É isso que nós precisamos desmistificar. E por que Deus instituiu e ordenou que aquele povo comemorasse a Páscoa todos os anos? Porque corria o risco daquele povo que saiu do Egito, de geração em geração, eles fossem esquecendo do mundo de escravidão que eles passaram no Egito, e que chegassem lá na frente eles não lembrassem mais do que Deus havia feito por eles. É por isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos, para as nossas gerações, que é necessário sim nós celebrarmos a Páscoa, mas lembrarmos o que significa realmente a Páscoa para nós, para que essa tradição não seja perdida, para que essa tradição não seja corrompida, para que a verdade não seja distorcida. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos o que é realmente a Páscoa, qual o real significado da Páscoa. Que não é só uma celebração humana onde a gente presenteia os demais com chocolate, com ovos de chocolate, e sim uma data para nós lembrarmos do sacrifício perfeito da morte de Jesus Cristo na cruz, para nos dar liberdade, para a nossa libertação, para a remissão dos nossos pecados, para nós nos apropriarmos de uma nova vida, para nós darmos início a um novo calendário na nossa vida. Aleluia. Deserto não é lugar do povo de Deus ficar parado. Deserto não é estacionamento. Deserto é tempo de ensinamento para o povo de Deus. Aleluia. Deus avisa aquele povo que a Páscoa, a celebração da Páscoa, devia ser comida com pressa, porque Deus tinha pressa que aquele povo saísse do Egito. Assim como Jesus Cristo tem pressa que hoje os filhos dele tenham pressa em se apropriar do sacrifício dele, tenham pressa em sair do Egito, tenham pressa em sair da vida de escravidão. A Páscoa precisa ser um memorial perpetuado nas nossas vidas, nas nossas gerações, porque a Páscoa que nós celebramos é a Páscoa do Senhor. 17 vezes o Senhor é mencionado no livro de Êxodo. Ele é o centro da história da redenção. Então Jesus Cristo precisa ser o centro da nossa Páscoa, precisa ser o centro da nossa vida, precisa ser o centro da nossa transformação, o centro da nossa comemoração, o centro do nosso memorial. Aleluia. O estilo de sacrifício que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, tudo era uma preparação para a morte de Cristo, para a remissão de todos os pecados. Aleluia. Romanos 8:3 diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne.
Aleluia. Então, que nós possamos nessa noite refletir sobre os nossos conceitos do que é a verdadeira Páscoa, do que é o significado da Páscoa cristã. A Páscoa tem um significado: vida e morte, escravidão ou libertação, jugo ou liberdade. Aleluia. A morte é para aqueles que não se arrependem de viver pecado, mas a vida é para aqueles que entendem que existe um caminho melhor, que existe um caminho de salvação, que existe algo melhor para nós. Vida é para aqueles que são remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Apocalipse 22:14. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Amém, igreja? Aleluia. Que essa noite nós possamos mudar o nosso conceito, o nosso pensamento do que é Páscoa. Que nós possamos ensinar para os nossos filhos o que é realmente Páscoa, o que é o significado da Páscoa. Páscoa é uma nova vida, Páscoa é nós vivermos o amor de Cristo todos os dias. Ontem uma coisa me deixou muito feliz, e foi o evangelismo que esses jovens fizeram. E para edificar a fé de vocês, ontem à noite me ligou uma pessoa dizendo que recebeu uma carta e que queria saber do que se tratava. Embora hoje essa pessoa não esteja aqui, mas eu creio que uma semente foi plantada. Que uma sementinha foi colocada lá ontem. Aleluia. Porque ela disse assim: eu recebi uma carta ontem, fulano me entregou uma carta e eu queria saber do que se trata. Então isso quer dizer que ele leu o que estava escrito. E se ele leu, algo tocou no coração dele. E levou ele a curiosidade de saber o que significava. E como eu falei, ele pode não estar aqui hoje, mas eu creio que algo foi plantado no coração. Amém. E não só dela, de muitas outras. Essa teve a curiosidade de ligar e perguntar, mas quantas outras não ficaram tocadas por essa carta que foi entregue ontem? E eu quero dizer que ontem eu me surpreendi, até com meu filho, pelo evangelismo que foi feito nesse bairro, com os filhos do Silvio, que a gente até achou que eram tímidos e tal, e a gente se surpreendeu. Com o Pedro, né, que é todo tímido, mas estava lá evangelizando também, né? E louvar a Deus pela vida do Marcos, da Maquela, o Ian também estava evangelizando lá ontem, né? O presbítero Diego que acompanhou eles, né, para dar um suporte espiritual também. A Yasmin e o Rafa que estavam juntos também ontem. E eu acho que esse é o nosso papel de cristão. É mostrar para esse povo aí fora o real significado da Páscoa. O real significado de quem é Jesus. De que nós temos sim um novo caminho que pode ser percorrido. Um caminho de libertação. Um caminho fora da escravidão que promove o mundo, que promove o pecado. Então que nós possamos essa noite entender que o real significado da Páscoa foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Chocolate é bom, mas o sacrifício que Cristo fez naquela cruz por nós, não existe nada melhor para aqueles que entendem que foi um sacrifício substitutivo, que foi lá que Ele perdoou os nossos pecados e nos deu a oportunidade de caminharmos numa nova vida. Aleluia. Vamos nos colocar de pé.